E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo do quadro O que aconteceu, que é o quadro onde a gente explica o que é que aconteceu com algumas obras de anime. Na maioria das vezes a gente explica por que é que as obras de anime ou mangá não foram tão bem sucedidas quanto poderiam ter sido. E no vídeo de hoje vamos falar de um shonen que tem muitos admiradores, que tem muitos fãs, porém que não fez tanto sucesso quanto outras obras que saíram na mesma época. Vamos falar de Katekyo Hitman Reborn. Vamos falar por que esse mangá e posteriormente o anime, eles, apesar de terem feito sucesso com algumas pessoas, eles não conseguiram estourar, principalmente fora do Japão. Vamos tentar explicar por que uma obra que é bacana, que é muito boa, tem um bom design de personagens, tem boas lutas, tem bons arcos, não conseguiu fazer tanto sucesso quanto outras obras da mesma época que ela foi lançada, como One Piece, Bleach ou Naruto. Então vamos falar sobre Katekyo Hitman Reborn. Bom, originalmente o Katekyo Hitman Reborn foi uma série de mangá que foi escrita pela Akira Amano. E ela lançou essa obra na famosa revista Weekly Shonen Jump entre 2004 e 2012. Posteriormente foi lançado também 42 volumes em formato tankobon. E essa obra inclusive chegou aqui no Brasil. A Panini lançou o Katekyo Hitman Reborn entre 2013 e 2017. O mangá conta a história de um jovem garoto chamado Tsunayoshi Sawada, que um belo dia descobre que é um herdeiro de uma família mafiosa chamada Vongola. E ele, enquanto herdeiro dessa organização, ele é abordado por um bebê, uma criaturinha em formato de bebê chamado Reborn, que tem como dever, que tem como trabalho transformar o Tsunayoshi no chefão da máfia. Então basicamente a história do mangá traz a vida do Tsunayoshi, desde o tempo em que ele vivia sua vida normal com seus amigos, até o período em que ele se junta com os guardiões, que são guerreiros ali do Vongola, em busca de lutar contra outras organizações mafiosas ou contra outros chefões da máfia. O mangá ele fez um certo sucesso e consequentemente ele acabou gerando um anime que foi lançado pelo estúdio Atlan na TV Tóquio. O anime foi lançado de 2006 até 2010. E além do mangá e do anime, Reborn também deu origem a jogos de videogame, a novels e vários produtos licenciados, cuja maior parte deles foi lançado principalmente no Japão. Reborn vendeu bastante na Shonen Jump, foram vendidas 30 milhões de cópias, o que fez com que ele se tornasse relativamente bem sucedido, já que outros mangás lançados na mesma época fizeram mais sucesso, principalmente fora do Japão. O Reborn ele é bastante conhecido, porém ele é muito conhecido do público japonês, até porque o japonês ele lê mais mangá do que assiste anime. Então basicamente o Reborn ele vai se tornar um mangá de nicho, principalmente fora do Japão. Ele não vai ter a mesma notoriedade que One Piece, que Naruto, que Bleach ou até mesmo do que Toriko. Toriko acabou ficando conhecido principalmente por conta daquele crossover com Dragon Ball e com One Piece. E o Toriko ele é mais conhecido fora do Japão do que o Reborn. Mas apesar disso, Katekyo Hitman Reborn tem uma dedicada fanbase, tem muita gente que ama essa obra, o pessoal ele gosta bastante do Reborn, apesar de ele não ter estourado tanto quanto os outros mangás da sua época. Então vamos ver por que o Reborn não fez tanto sucesso quanto outras obras que foram lançadas na mesma época. Por que o sucesso de Reborn foi algo mais nichado, por assim dizer. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e é fácil para mais pessoas.
Então vamos ver agora o que aconteceu com Katekyo Hitman Reborn. Por que ele não conseguiu fazer tanto sucesso fora do Japão? Bom, como eu falei anteriormente, no Japão o pessoal costuma ler mais mangá do que assistir anime, o que não é a realidade do resto do mundo. O pessoal de outros países do mundo normalmente lê o mangá depois de conhecer o anime. O anime é que ajuda a popularizar os mangás. Então boa parte da explicação do porquê que o Reborn não conseguiu fazer tanto sucesso fora do Japão vem justamente dessa premissa, do fato de que as pessoas fora do Japão, principalmente ocidentais, preferem assistir anime do que ler mangá. O Reborn, pessoal, ele tem uma história que é bastante básica, né? Você tem elementos de Battle Shonen com a questão da máfia. Então, ele, apesar de ter esse background de máfia, ele é muito mais focado em elementos shonen, né? De batalha, poderes e etc. Só que o Reborn, principalmente o anime de Reborn, tem alguns problemas. Tem alguns problemas que vêm do mangá e tem outros que são exclusivos do anime, que ajuda a explicar porque que ele não conseguiu fazer sucesso fora do Japão. O primeiro problema com o Katekyo Hitman Reborn está justamente no seu primeiro arco. Originalmente, pessoal, a Akira Amano ela queria fazer uma série de comédia. Originalmente o Reborn seria mais focado na comédia e em situações cotidianas do que em batalhas. Então, o primeiro arco do Katekyo Hitman Reborn, ele é um slice of life. Isso acontece tanto no mangá quanto no anime. Então a gente vê o Tsunayoshi passando por momentos cotidianos, a gente vê ele passando por vários problemas porque ele não é o cara mais popular da escola, ele não é o cara mais atlético, ele não é bom nos esportes, ele não é bom nos estudos, né? Ele não tem nenhum tipo de talento dentro de uma vida normal. Então nesse início do Katekyo Hitman Reborn, a gente tem uma história slice of life, bem diferente dos Battle Shonens que a gente está acostumado, que tem porrada, luta e é frenético desde o início. É só posteriormente que vão aparecer os arcos de luta, os arcos de batalha, né, que vai ter aí os elementos de um Battle Shonen, que basicamente ele vai se tornar um shonen de ação. Inclusive muita gente teoriza que a Akira Amano ela foi orientada justamente para mudar esse tom de comédia para um tom de Battle Shonen, porque as pessoas não estavam muito satisfeitas com o Katekyo Hitman Reborn. Então é por isso que ela mudou de tom de comédia para ação. Então quando foi lançado, o pessoal estava muito acostumado com batalha, luta, poderzinho, os caras lutando aqui, pá, vai, luta, porrada, morre, não sei o que. E aí vê um anime ou um mangá, né, quem foi direto pro mangá, que os primeiros capítulos, os primeiros episódios é só cotidiano, dia a dia, tal, a pessoa dropa. O pessoal, muita gente dropa Reborn no início justamente por conta desse tom diferente. Outra coisa que a gente também tem que dar uma olhada é a questão da mudança abrupta de tom. Ele começa com essa questão da comédia e em um dado momento começam as batalhas, mas tem um dado momento no arco Varia que começa a ter um tom cada vez mais sério. O Reborn ele se torna mais sério, o mangá é bem mais brutal. Muita gente acha que a história perdeu o rumo, se tornou muito mais séria do que deveria ter se tornado a partir do arco Varia e no chamado arco do futuro, apesar de que muitos fãs de Reborn acham o arco do futuro o melhor arco do mangá. Ele é considerado o melhor arco do mangá por grande parte dos fãs, apesar de que também existem outros que não gostam desse arco porque preferiam uma história mais leve. Outra coisa que é importante salientar é justamente a concorrência, né? O Katekyo Hitman Reborn, quando ele foi lançado, ele tinha que concorrer com One Piece, que naquela época era o mangá mais vendido, aliás, é o mangá mais vendido até hoje da Shonen Jump. Aí em segundo lugar você tinha ali cristalizado o Naruto
Em terceiro lugar, você tinha também cristalizado o Bleach, né? Então você tinha na Shonen Jump bem definidos o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Então o Reborn teve que concorrer com a Shield 21, teve que concorrer com o Toriko para correr por fora contra essas três obras. E quando se trata em anime, você também tinha essas três obras, né? O chamado Big Three, né? Que é um termo ocidental para essas três animações, o que acabou deixando o Reborn meio que correndo por fora. Ele acabou não recebendo tanta atenção quanto esses três concorrentes, que se tornaram bem mais conhecidos. E pessoal, tem dois aspectos desses animes que é importante frisar, porque como eu disse no começo, o Reborn não conseguiu fazer muito sucesso aqui no ocidente, principalmente por conta do anime. O anime de Reborn ele tem dois problemas. O primeiro é a questão da qualidade da animação. A qualidade da animação do Heartland é bem questionável. A forma como Heartland trouxe o anime de Reborn é bem questionável, o que faz inclusive com que muitos fãs queiram que a obra seja adaptada em um novo anime, já que agora o mangá está completo, então eles podem trazer uma representação mais fiel ao mangá, sem fillers, sem arrastado, né? Porque o anime de Reborn ele é muito arrastado e ele é muito cheio de microfillers durante os episódios. Fora que a qualidade da animação também não é lá essas coisas, né? Então, muitos fãs de Reborn querem um novo anime que seja mais fiel ao mangá e que seja mais bem feito. Inclusive, pessoal, para quem assiste hoje em dia, o Reborn é bem complicado de assistir porque ele é considerado datado. Apesar de que eu particularmente eu não gosto muito desse termo datado, eu acho que se você quer ver a história, se você quer ver os personagens, as lutas, se tudo isso é legal, não interessa muito a forma como essa animação é trazida, né? Inclusive o meu anime favorito, que é o Hokuto no Ken, ele é muito datado, então ele tem muita coisa dos anos 80, mas muita gente acaba se distanciando dessas obras porque não consegue acompanhar essas obras, elas não têm o mesmo ritmo frenético das animações mais recentes. O outro problema com o Reborn é a questão da censura. O anime ele tem muita censura comparado com o mangá original. Muito sangue foi removido. A questão dos cigarros, né? No mangá você tem o pessoal fumando cigarro, no anime você não tem. E muitas cenas de luta e muitos momentos sombrios acabaram sendo suavizados, já que ele foi vendido como um anime para criança. Esse foi o mesmo problema também que teve com o Toriko, né? O Toriko, o mangá, ele é bem brutal e bem violento, porém quando ele foi adaptado para anime ele foi muito amenizado. Então esse é um problema que teve no Reborn e que teve no Toriko também. Então essa animação acabou ficando muito aquém do mangá de Reborn e também ficou muito aquém das animações concorrentes de One Piece, Naruto, Bleach, Fullmetal Alchemist, que também saiu nessa época e etc. E aí, infelizmente o anime foi encerrado em 2010, boa parte do arco do futuro não foi adaptado e os arcos finais do mangá também não foram adaptados, e por conta disso o Reborn acabou não conseguindo fazer sucesso, um grande sucesso no ocidente, acabou se tornando um anime e um mangá de nicho. E aí agora os fãs estão esperando para que possa vir no futuro um novo anime, para que aí sim o Reborn possa ter o seu grande momento. Bom pessoal, então é isso, esse foi o vídeo explicando o que aconteceu com Katekyo Hitman Reborn. O que você acha desse mangá? Você já leu o Reborn? Você já assistiu o anime? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!